está nas mãos do meu Jesus que vive está. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você está ouvindo aí a Rádio Âncora e este é o programa Ebenezer, programa da diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, e tem como presidente o pastor Antônio Dionísio da Silva. Hoje, 18 de agosto de 2021, às 11 horas e 9 minutos. É um prazer estar com vocês aqui nesta programação, para podermos falar um pouco mais da palavra de Deus. E aqui comigo está o diácono William, o nosso técnico de áudio. A paz do Senhor. A paz, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco, aqueles que ainda irão assistir. Que Deus abençoe nesta manhã maravilhosa e abençoada quarta-feira, né? Dia 18. Glória a Deus. O William tá todo chique aqui de terno, né? Tá uma maravilha. O terno é por causa do ar. Vem aqui em cima. Glória a Deus. É um prazer, meus irmãos, retornar aqui a esta programação. Duas quartas-feiras aí, anterior a esta programação, tivemos alguns problemas técnicos aqui. Mas nós estamos aqui, firme e forte, naquele propósito que apresentei aos irmãos de falarmos sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Na última programação, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, no capítulo 1, e nesta programação, nós vamos falar aqui no capítulo 2 sobre Deus. Então ele começa assim: cremos, professamos, ensinamos que Deus é o supremo ser, Criador do céu e da terra. Isaías escreveu em Isaías 45, no capítulo 18, no versículo 18, melhor dizendo: porque assim diz o Senhor que te criou. Melhor dizendo, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Aleluia! Cremos, professamos e ensinamos. Nós da Assembleia de Deus, cremos que Deus é o supremo ser,
Criador de todas as coisas. Todas as coisas que existem foram criadas por Ele, foram feitas por Ele e para a glória dele. Cremos que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João, no capítulo 20, no versículo 31, escreveu: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós cremos que Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos também que Ele é Espírito, que Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Dele veio a vida, dele vem a vida. É por causa dele que nós temos vida, que é a vida na terra. Porque Deus, todas as coisas subsistem e existem por Ele, por causa dele, por causa do seu poder. Então nós, da Assembleia de Deus, nós cremos que Ele é esse doador da vida, não é? Então, Jó escreveu no capítulo 33 e no versículo 4 que Ele é Espírito doador e mantenedor da vida. Ele escreveu: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Então Jó escreveu que o Espírito do Senhor o fez, e a ele deu a vida. E é assim que nós cremos neste Deus. Este Deus que é um supremo ser, criador de todas as coisas, doador da vida, e que Ele está sobre todos nós, e que Ele é Espírito, esse Espírito doador, poderoso. E cremos que Ele é o único Deus verdadeiro. Muitos têm muitas religiões, muitas pessoas têm apresentado muitos deuses por aí. Mas nós, da Assembleia de Deus, cremos neste único Deus e Senhor, doador da vida, criador de todas as coisas, o Deus com D maiúsculo. Os homens têm criado muitos deuses, mas deuses com D minúsculo, porque o único e verdadeiro Deus é o Deus Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Este é o verdadeiro Deus. Então, João escreveu no capítulo 17, no versículo 3, dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem tem buscado a vida e a salvação fora de Deus, o Deus Jeová, o Deus de Israel, e fora de Jesus Cristo, esses não estão no caminho da salvação. Esses não estão no caminho de uma vida eterna de paz nos céus. Porque fora de Deus e fora de Jesus Cristo não há salvação. Não há outro caminho que possa conduzir o homem aos céus e à vida eterna, a não ser pelo caminho de Deus e pelo caminho inaugurado e aberto por Jesus Cristo, o nosso Salvador enviado por Deus. Aleluia! Então, não há outro além dele. Nós cremos assim. Isaías, no capítulo 45, no versículo 5 e 6, diz assim: o Senhor próprio Deus dizendo, Isaías escreveu: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, Deus com D minúsculo, e fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então nós cremos que Ele é o único Senhor. Ele é o nosso único Deus. Então,
Ele é identificado na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada, como Deus. E ele diz: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Quando ele se manifesta em Gênesis, no capítulo 46 e no versículo 3. Eu sou Deus, o Deus dos teus pais. Ele não se manifesta como eu sou um dos deuses. Mas ele diz: eu sou Deus, o único Senhor. Ele é o Deus. Este Deus que nós cremos nele. Nós cremos que este Deus Jeová, o Deus de Israel, é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Jeová, é o Senhor, além de outros nomes que existem do nome de Deus. Então, acerca de Deus, aqui no nosso cremos, nós abordamos aqui sobre os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus, sobre os atributos de poder de Deus e sobre o nome de Deus, sobre os nomes de Deus, vamos assim dizer, sobre as obras de Deus. Então são todos esses tópicos aqui que são abordados. Nós vamos falar aqui sobre os atributos naturais de Deus. Qual é o primeiro? Deus é Espírito. Esse é o primeiro atributo natural de Deus. Deus é Espírito. E João, no capítulo 4, e no versículo 24, escreveu: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então esse é o primeiro atributo. Ele é eterno. Nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômios, no capítulo 33 e no versículo 27, está escrito: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Então este Deus é Espírito, este Deus é eterno, este Deus, ele existe por si mesmo. Aleluia! Em João, no capítulo 5, e no versículo 26, está escrito: como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então ele existe por si mesmo. Ele não foi criado. Ele não é criatura. Mas ele é o Criador de todas as coisas. É neste Deus que nós, da Assembleia de Deus, cremos e nós pregamos. Um Deus que existe pelo seu próprio poder. Um Deus que não é criado por mãos humanas. Um Deus que não é feito de gesso. Um Deus que não é feito de madeira. Um Deus que não é feito de papel moeda. Mas um Deus que existe por si mesmo, que é poderoso e criador de todas as coisas. Muitas pessoas têm colocado muitos objetos, muitas coisas no lugar de Deus. Mas nós aqui cremos e pregamos que a este Deus seja dada toda a honra. A este Deus seja dado todo o louvor. A este Deus seja dado a glória. Aleluia! Ele existe por si mesmo. Em Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 14, Deus disse: eu sou o que sou. Deus mesmo disse. Não há explicação. Eu sou o que sou. De eternidade a eternidade. Ele é Deus desde que antes fosse a fundação do mundo. Antes que existisse qualquer coisa, os planetas, as galáxias, ele já era Deus.
E quando tudo isso deixar de existir, ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sobre esses atributos naturais de Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta trindade, nós cremos nesta trindade. Nós cremos também que este Deus é invisível. Este Deus é Espírito e o Espírito é invisível. Não é verdade? Então este Deus, ele é invisível. Então o Espírito não se compõe de matéria, não tem carne, não tem osso, não é? Pois é uma substância imaterial, invisível. Nós cremos neste Deus, Deus Pai, invisível. Deus, ele se manifestou fisicamente através de quem? De Jesus Cristo, o seu Filho, o Deus encarnado. O Deus que esteve no meio do seu povo, familiou sobre a terra. Mas o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, ele é Espírito. E ele é invisível. Nós cremos também sobre esses atributos naturais de Deus, que Deus é um ser pessoal. Jacomil. Sim, Deus é um Deus pessoal. Ele tem consciência, não é? Glória a Deus. Ele possui poder de alta determinação. Então a Bíblia mostra que em Deus há os elementos constitutivos da personalidade humana, como intelecto, emoção, vontade. Deus tem emoção, Deus tem vontade, Deus tem intelecto. Certo? Então, além desses atributos, né? Além dos atributos como alguém que fala, em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 3, está escrito: e disse Deus. Então, se ele disse, é o quê? Ele fala, né? É um Deus que fala conosco. É um Deus que está comunicando, se manifestando, não é? Se revelando. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 4, também diz que Deus vê. Então, Deus fala, Deus vê, não é? O que está escrito lá? E viu Deus que era boa a luz. Então Deus fala, Deus vê, não é? E também Deus ouve. Em Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 7, tenho ouvido o seu clamor. Assim disse Deus. Então o Deus que nós aqui pregamos é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, não é um Deus, aleluia, que está estagnado, que está parado. É o Deus de Elias, não é verdade? Que mandou fogo para queimar o altar. Elias disse: olha, quem sabe o seu Deus está dormindo, quem sabe o seu Deus viajou, mas o Deus de Israel, o Deus que nós pregamos aqui na Assembleia de Deus Missões, é o Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, e é um Deus que nos responde. Aleluia! Isso é maravilhoso. Então esses são os atributos naturais de Deus. E sobre os atributos morais? A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre os atributos morais de Deus é que Deus é amor. Deus é amor. E nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada e contemplar o plano de Deus para a humanidade e conseguir enxergar o amor de Deus. Por que temos a Bíblia Sagrada? Porque Deus
queria se revelar, se manifestar, se relacionar, enviou o seu Filho para nos restaurar. E isso é o quê? A manifestação do amor de Deus. Então, em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Não é isso? Deus é amor. Então esse é o primeiro um dos primeiros atributos morais de Deus. Qual o segundo? Ele é incomparável em santidade. Deus é santo. E existe além de outros atributos divinos, não é? Nenhum outro atributo divino é incomparável com esse atributo da santidade. Em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 2, está escrito: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Ninguém pode ser comparado com a santidade de Deus, com quem Deus é em santidade. Então o profeta Isaías escreve que as nossas justiças, Diácono William, são como trapos de imundícia diante da santidade de Deus, diante da justiça de Deus. Por mais que o homem se julgue aqui nessa terra que ele é santo, que ele é isso, que é aquilo outro, mas nada se pode comparar com a santidade de Deus. Nenhuma criatura pode se comparar com a santidade de Deus. Aleluia! Então, Deus ainda, falando desses atributos morais, Deus é amor, Deus é santo, Deus é incomparável também na verdade, na fidelidade, na justiça, na bondade, na benignidade, na misericórdia e na graça. Ninguém pode ser comparado com Deus, com a sua justiça, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com a sua graça. É só o homem olhar para si mesmo e enxergar o quanto ele é pecador, que ele já consegue enxergar este amor de Deus, esta bondade de Deus, essa graça de Deus. Porque ninguém merece a salvação, ninguém merece o perdão de Deus. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos perdoa, nos restaura, nos resgata. Existem muitas pessoas por aí que pensam que para a sua vida não há mais solução. Existem até alguns que pregam por aí que para alguns pecados não há salvação, não há perdão de Deus. Nós aqui da Assembleia de Deus cremos neste Deus amoroso, bondoso, misericordioso, cheio de graça, que está pronto a te receber. Neste Deus que está pronto a te perdoar. É este Deus que nós pregamos aqui. Nós cremos neste Deus que perdoa pecados, que nos restaura, que pega aquele que para a sociedade não tem nenhum valor e traz ele, restaura ele. Por algum tempo, sempre trabalhei com evangelismo, com trabalhos na rua, com dependentes químicos. No último ano estava trabalhando aqui na capelania, visitando presídios, pregando. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos na salvação do ladrão. Nós acreditamos na salvação do homicida. Nós acreditamos na salvação de todo homem que crê no Senhor Jesus Cristo e se arrepende verdadeiramente. Porque nós cremos num Deus cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade. Aleluia, esses são os atributos morais de Deus. Um Deus santo,
um Deus fiel, um Deus de justiça. E sobre os atributos de poder, nós podemos falar sobre a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Mas o que é isso, irmão Bruno? O que quer dizer isso? Esses atributos de poder de Deus. Nós, da Assembleia de Deus, cremos em um Deus onipotente, um Deus que é todo-poderoso. Lucas, no capítulo 1 e no versículo 37, escreveu: porque para Deus nada é impossível. É nesse Deus que nós cremos. O Deus onipotente. O Deus que não depende do homem para fazer. O Deus que não depende da ajuda humana para realizar alguma coisa. É o Deus que disse assim: haja luz. E pelo poder da sua palavra, houve luz. E pelo poder da sua palavra, foram feitas divisões entre águas. Águas doces, águas salgadas. Nós cremos neste Deus aqui. O Deus criador de todas as coisas. O Deus onipotente, que realiza tudo pelo poder do seu braço, pela sua própria vontade. Aleluia! Nós cremos neste Deus. Nós cremos que o poder de Deus é ilimitado. Não há coisa impossível para Ele. Este é o Deus onipotente que nós pregamos aqui. Uma certa oportunidade, quando eu estava numa missão lá de paz no Haiti, uma conversa com um oficial ali do exército, nós falando sobre a palavra de Deus, sobre religião, e ele me disse assim: uma coisa que eu admiro nos crentes é a determinação dos crentes. Os crentes não desistem. Os crentes, eles eles acreditam, mesmo estando numa situação difícil, eles não abandonam, eles são determinados. E sabe o que é isso, amigo ouvinte? É porque nós aqui cremos em um Deus onipotente, um Deus que pode fazer todas as coisas. É o Deus que pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida, hoje, se Ele quiser, e agora. Pode te curar, pode visitar você aí aonde você está, se Ele assim o quiser fazer. Então é nesse Deus que nós cremos. Um Deus poderoso. Nós cremos também neste Deus onisciente. O que é esse Deus onisciente? É o Deus que tem o conhecimento pleno de todas as coisas. Certo? Nós cremos em um Deus que conhece todas as coisas. Que conhece as coisas que acontecem agora, nesse exato momento. Cremos em um Deus que conhece as coisas que acontecerão. E cremos em um Deus que sabe todas as coisas que já aconteceram. Então é um Deus que tem conhecimento de tudo que já aconteceu, que está acontecendo e que irá acontecer no futuro. Um Deus que tem as rédeas da história do mundo em suas mãos. Um Deus que tem o controle da sua vida, desde lá de trás, desde quando você nasceu, do seu presente. E é um Deus que conhece também o seu futuro, que sabe todas as coisas. Então nós cremos nesta onisciência de Deus sobre todas as coisas. Nós cremos que o conhecimento de Deus é perfeito, absoluto, sobre todas as coisas no céu e na terra. E todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade.
Isaías, no capítulo 46, e no versículo 10, escreveu: este Deus, que anunciou o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então Deus anunciou o fim de todas as coisas, antes que ele existisse, antes que todas as coisas fossem criadas. Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que ele enviaria o seu filho. Tudo está no controle de Deus. Este é o Deus que tem absoluto conhecimento de todas as coisas. Nós cremos também no Deus onipresente. O que é esse Deus onipresente? É o Deus que está em todos os lugares. Em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 27, está escrito: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, que não poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Então este Deus onipresente, que está em todos os lugares, é um Deus grande, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas. Este é o Deus que nós cremos aqui. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele seja dada toda a glória. Aleluia! E então, falando aqui para o próximo tópico, dentro deste conhecimento de Deus, dentro deste Deus que nós aqui cremos e pregamos, nós também vamos falar sobre os nomes deste Deus, da revelação deste Deus nas Sagradas Escrituras. Como este Deus se revela. Então, os outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza, os atributos de Deus. E que nomes são esses? O Elohim, El Shaddai, Adonai e Yahvé. O nome Elohim significa Altíssimo. Em Gênesis 14, 19, faz-se menção a este Deus Elohim. Bendito seja Abraão. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 19. Então nós falamos aqui sobre este Deus Altíssimo Elohim. Este Deus é o Shaddai, quer dizer o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Gênesis capítulo 17, no versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É este Deus. Aleluia. É o Shaddai. O Deus Adonai é o Deus que indica que ele é Senhor. O Senhor de todos. O Criador de todas as coisas. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. Isaías escreveu: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É este Deus, Adonai, um Deus que é Senhor, um Deus que reina, está sentado sobre um alto e sublime trono. E o nome de Deus, Yahvé, que é conhecido por meio do tetragrama, os quatro consoantes do nome divino, YHWH, identificado como Jeová. Então estes são os nomes de Deus. E através destes nomes, nós podemos conhecer quem é Deus, o poder de Deus. Porque através destes nomes são revelados os atributos de Deus, a personalidade de Deus, quem Deus é
E aqui no item 6, que o nosso tempo já está indo rápido, né, Diaconinho? Nós vamos falar sobre este Deus que nós cremos aqui na Assembleia de Deus. Sobre as obras deste Deus que nós cremos. Então a Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Deus tinha este projeto do universo antes que ele existia. Deus fez o planejamento, origem e a manutenção de todas as coisas nos céus e na terra, que envolve o governo e a preservação de toda a criação. Tudo foi criado com um propósito. Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 3 e no versículo 11 que tudo foi criado segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tudo foi criado para um propósito, para um objetivo. Tudo foi criado por este Deus, tudo foi projetado por Ele, tudo foi criado por Ele. Deus, nós cremos no Deus que trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea para a sua soberana e livre vontade. Quando você lê lá o Gênesis, né? Você vai ver Deus falando que haja luz. E lá está escrito que houve luz. O que é isso? É as coisas sendo criadas instantaneamente por Deus, pela sua soberana e livre vontade. Então, os decretos ou os conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus, claramente relatados nas Sagradas Escrituras. Porque nas Sagradas Escrituras nós conhecemos a respeito da vontade e do propósito de Deus para todas as coisas que foram criadas por Deus. Então, através da Bíblia, nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus para tudo que Ele criou, para tudo que Ele formou. Então, Jó, no capítulo 42 e no versículo 2, Jó escreve que ninguém é capaz de frustrar os desígnios de Deus, Diácono William. Sabe por quê? O que Deus planejou para a tua vida, o que Deus planejou para esta igreja, o que Deus planejou para a tua vida, ninguém pode frustrar. Ninguém pode jogar por terra o projeto de Deus, as coisas que Deus designou. Então ninguém pode pôr o pé naquilo que é teu, naquilo que Deus te deu. Ninguém. Porque nós cremos neste Deus poderoso, neste Deus que fez um projeto para a terra, fez um projeto para a minha vida, para a tua vida. E Jó escreveu: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Ou seja, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então os desígnios de Deus, tudo que Deus criou, tudo que Deus planejou, vai acontecer. Esses dias eu ouvia um amado irmão aqui pregar, e ele dizia que não existe plano B para Deus. O plano de Deus está estabelecido. Deus não tem plano B para a tua vida. Deus tem o plano A. E o plano A vai se cumprir, vai acontecer, porque Ele é Deus. O que Ele estabeleceu está estabelecido. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, nós cremos neste Deus, nestas obras de Deus, em tudo que Deus faz. Nós cremos que o mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus. Nós não existiríamos se não fosse esse desejo de Deus, essa vontade de Deus. O mundo
não existiria se Deus assim não o quisesse. Né? Mas nós estamos aqui por um propósito. Eu estou aqui por um propósito. Diácono William está aqui por um propósito. Você está aqui por um propósito. E nós cremos nisso. Nós acreditamos nisso. E é neste Deus, Criador, poderoso, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que vê. É o Deus que nós cremos e pregamos aqui. Então você que faz parte da Assembleia de Deus, você precisa crer neste Deus que nós pregamos aqui. Um Deus ilimitado. Um Deus que não pode ser frustrado. Um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que existe por si mesmo. Um Deus que os seus planos não podem ser frustrados. É neste Deus que nós cremos aqui. É neste Deus que nós pregamos aqui. É sobre este Deus que nós falamos. A Ele seja a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja o domínio entre os séculos dos séculos, para todos sempre. E amém. Nós vamos continuar ouvindo aí o louvor da voz da verdade, o escudo. E logo após eu retorno fazendo uma oração e encerrando esta programação. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que te fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura, escudo para os que nele não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da Aleluia! Não há ferrolhos, não há portas, não há doenças que fiquem de pé diante da palavra de nosso Deus. Se Ele determinou vitória para a tua vida, se Ele determinou a cura para você, se Ele determinou que você vai vencer, não há ninguém que possa frustrar os planos deste Deus para a tua vida. Se me cantorai, me covasnai. Eu creio neste Deus, porque a sua palavra é pura e é escudo para aqueles que nele crê. Se você crê, estarei orando agora e Deus irá realizar coisas grandes na tua vida. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, Pai, apresentando os teus filhos que têm acompanhado esta programação, ouvindo, ó Pai, que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que os seus planos não podem ser frustrados, Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa realizar, cumprir os Teus planos, a Tua vontade para aquele que nos escuta aqui nesta manhã. Que o Senhor possa realizar a sua vontade nesta igreja, neste lugar, sobre as nossas vidas. Se conosco, ó Pai, nos dando vitória. Aleluia. Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E tudo isso
é o teu grande amor, é o teu grande plano, é a tua grande vontade que permanece para sempre. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, te peço essa bênção, em nome de Jesus. Olha, meu irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe Campo Grande, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens